Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 17 de maio. A Câmara dos Deputados instalou hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Articulada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, a presidência ficará com o deputado Tenente Coronel Zuco. A oposição deve tentar usar a CPI para conectar as invasões do MST ao Palácio do Planalto. A CPI do MST conta com 40 deputados ruralistas ligados à Frente Parlamentar Agropecuária e apenas 14 governistas. São 54 membros entre titulares e suplentes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que parte dos chamados gastos tributários do país estão provocando desequilíbrio nas contas públicas. Segundo ele, esse cenário tem influenciado a atuação do Banco Central com a alta de juros. Segundo o Ministério da Fazenda, para esse ano, a estimativa de gastos com juros é de 740 bilhões de reais. E o gasto tributário injustificado alimenta os juros reais porque gera insustentabilidade da dívida pública e faz com que o Banco Central suba os juros. Haddad participou de audiência pública na Câmara para esclarecer a política econômica do governo federal. O convite partiu das comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação, Fiscalização Financeira e Controle. O ministro ressaltou que o Brasil passou por mais de 7 anos sem reajuste do salário mínimo. Nesta semana, após negociações, o relator do arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, apresentou o relatório da regra fiscal. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos. A decisão divulgada ontem à noite foi unânime. Os votos recebidos pelo parlamentar na eleição serão computados para a legenda. A decisão ainda cabe recurso. Para os ministros do TSE, Dallagnol tentou burlar a lei de inelegibilidade ao deixar o Ministério Público Federal enquanto tinha 15 processos administrativos disciplinares contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. A sua saída foi uma forma de tentar fugir da punição que poderia sofrer. Tanto a lei de inelegibilidade quanto a da ficha limpa não permitem a candidatura política de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para não responder às possíveis penalidades. Depois de deixar o cargo de procurador federal, Dallagnol se elegeu com 344 mil votos nas eleições de 2022 pelo Podemos e foi o deputado federal mais votado do Paraná. A elegibilidade de Deltan foi contestada pelo Partido da Mobilização Nacional e pela Federação Brasil da Esperança, ambos do Paraná, que sustentaram que o procurador não poderia concorrer às eleições por ter sido condenado pelo Tribunal de Contas da União no caso das diárias pagas à força-tarefa. O advogado de defesa, Leandro Rosa, disse que a condenação do TCU foi suspensa por uma liminar da Justiça Federal em Curitiba e que o pedido de exoneração de Dallagnol foi realizado após o Conselho Nacional do Ministério Público fornecer uma certidão atestando não haver processos disciplinares contra ele. Pelas redes sociais, Deltan Dallagnol disse que o sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Lançada no início de abril, a campanha de vacinação da gripe alcançou apenas 31% do público-alvo, segundo o painel de vacinação contra a influenza do Ministério da Saúde. A meta da pasta é obter uma cobertura nacional de 90%, o que está bem longe de acontecer. Há 2 semanas do final do mutirão, que será encerrado em 31 de maio, 22 milhões e 500 mil doses foram aplicadas. Os dados foram colhidos nesta terça-feira. De acordo com o painel, o público infantil é o que teve menor adesão.
Somente 20% das crianças foram imunizadas contra o vírus. A baixa procura motivou o governo a ampliar a vacinação para todos os públicos mais cedo este ano. E desde segunda-feira, a aplicação está liberada para todos com mais de 6 meses no país. Alguns estados ampliaram a campanha antes da decisão do Ministério, como o Rio de Janeiro, que liberou a dose para o público geral em 5 de maio. Mesmo assim, nenhum tem a cobertura vacinal da gripe acima de 50%. O alcance nacional de imunização desejado pelo Ministério não foi atingido nos últimos 2 anos. Em 2021 e 2022, a cobertura vacinal foi respectivamente de 72,8% e 68,1%. Em contrapartida, o número de mortes por gripe aumentou 78% nos últimos 2 anos. E nos destaques internacionais, os representantes permanentes dos países da União Europeia em Bruxelas aprovaram hoje a realização das eleições europeias de 6 a 9 de junho de 2024. O acordo político deve ser ratificado na segunda-feira pelo Conselho de Ministros das Relações Exteriores do bloco. Todas as pessoas em todos os 27 Estados-membros irão votar. A democracia da União Europeia é mais importante hoje do que nunca. Seu voto é importante. Será decidida a direção que nossa União tomará. O pleito decidirá qual Europa você quer ver. O processo eleitoral, realizado a cada 5 anos por sufrágio universal, dará início ao processo de renovação das autoridades nas principais instituições europeias. Mais de 400 milhões de eleitores serão chamados às urnas. Essas eleições servirão de base para a renovação do Parlamento Europeu, que, por sua vez, deverá confirmar os nomes das mais altas autoridades da União Europeia, incluindo a Comissão Europeia, braço executivo do bloco. As últimas eleições europeias aconteceram entre 23 e 26 de maio de 2019. A ONU pediu hoje aos países membros e ao setor privado que destinem 100 bilhões de dólares, equivalente a 491 bilhões de reais, até 2026, para reduzir a desigualdade digital global, uma quantia 3 vezes maior do que a prevista inicialmente. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo não tinham acesso à internet em 2022, de uma população mundial de 8 bilhões. A agência da ONU destacou que a desigualdade digital que separa o mundo dos países menos avançados está aumentando e insistiu em que mais recursos sejam alocados para conectividade e digitalização nas nações menos desenvolvidas. Os 46 países menos desenvolvidos abrigam quase 1/3 da população mundial sem conexão. O acesso à internet é considerado muito caro na grande maioria dessas nações. Para remediar a situação, a UIT lançou em setembro de 2021 uma coalizão digital chamada Partner to Connect. E olha só, um alpinista nepalês alcançou hoje o topo do Monte Everest pela 27ª vez, o que representa o recorde de escaladas à maior montanha do mundo. 27 vezes no topo do mundo. Esta foi a marca estabelecida pelo alpinista nepalês Kamihita Sherpa ao chegar ao cume do Monte Everest. Com mais de 2 décadas como guia, o Homem do Everest, como é chamado, escalou pela primeira vez os 8.849 metros do Everest em 1994, quando trabalhava para uma expedição comercial. O recorde de escaladas à maior montanha do planeta ocorreu quando Sherpa guiava um alpinista vietnamita. A façanha ocorre em uma temporada que começou de maneira trágica no Everest em 2023, com o desaparecimento de 3 alpinistas nepaleses em abril e de um americano no início de maio. Para piorar, um moldavo de 46 anos morreu na montanha nesta quarta. O Nepal tem 8 das 10 maiores montanhas do mundo, incluindo o Everest. O país recebe centenas de alpinistas durante a temporada de escalada na primavera boreal, quando a temperatura é quente e os ventos têm menos intensidade. Também nesta quarta-feira, o guia britânico Kent O'Cool chegou ao cume do Everest pela 17ª vez, ampliando seu recorde de maior número de escaladas ao monte para um não nepalês. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!